Olavo de Carvalho. Diário do Comércio, 21 de janeiro de 2008. O PT não é um partido ladrão porque abandonou seus altos ideais e se corrompeu ao contato com a maldita direita. Para que a direita o corrompesse seria preciso que ela fosse mais corrupta do que ele, e é só comparar a lista de escândalos dos governos respectivos para ver que o próprio PC Farias teria muito a aprender com os Dirceus e Berzoinis. O PT é um partido ladrão porque é um partido revolucionário, filiado a uma tradição de amoralismo maquiavélico que pelo menos desde a Revolução Francesa, com intensidade crescente desde a Primeira Internacional de 1864 e mais ainda desde a fundação do Partido Social-Democrata de Lenin, sempre achou que era de seu direito, e até da sua obrigação, financiar a si próprio por meio de assaltos, de sequestros, de extorsões, de desvio de dinheiro público, bem como de uma infinidade de negócios capitalistas legais e ilegais, cujo volume total faria inveja a seus mais reacionários inimigos burgueses. Estudem a vida de Lenin e confirmarão o que estou dizendo. O volume do capital que o financiava, sem contar a ajuda de governos estrangeiros, era tal que, se aplicado em atividades produtivas, teria feito dele uma espécie de J.P. Morgan, com o detalhe significativo de que as contribuições de J.P. Morgan engrossavam aquele capital junto com o dinheiro dos assaltos comandados por Stalin. Revoluções custam caro. O revolucionário Parvus, que enriqueceu com 1001 negócios na Turquia, já ensinava em 1914, a melhor maneira de derrubar o capitalismo é nós mesmos nos tornarmos capitalistas. Não foi o Lulinha quem descobriu essa fórmula. Rosa Luxemburgo e Karl Liebknecht riram dela e acabaram derrotados. Lenin, o vitorioso, ouviu-a com reverência e gratidão da boca de seu gerente financeiro na Suíça, Jacob Janecky, a quem depois da Revolução premiaria com o cargo de comissário do povo para as finanças. Leiam Lenin em Zurich, de Alexander Solzhenitsyn, London, Farrar, Strauss e Giroux, 1975. A Revolução Socialista consiste na simples transfiguração de uma elite ativista proprietária de boa parte do capital em senhora absoluta de todo o capital. Sempre foi assim, e com a esquerda nacional não é diferente. O mensalão não foi um pecado temporão cometido por almas santas no último minuto antes da ascensão aos céus. Foi a execução lenta e metódica de planos traçados desde o começo da década de 90, contemporâneos à criação do Foro de São Paulo, já denunciados então por César Benjamin, algo como uma versão Los Macaquitos de Karl Liebknecht, a qual, como a este último, a história e o distinto público deixaram falando sozinha. Tomem, por exemplo, a forma mais simples e bruta do capital, a posse da terra, e façam a conta de tudo que a militância organizada, com o auxílio deste governo e dos anteriores, vem amealhando ao longo dos últimos anos. Somem a extensão das propriedades do MST com as reservas indígenas, com os quilombos, ou ditos tais, em vias de desapropriação, com os imóveis estatais e privados já transferidos a ONGs ativistas, com as áreas sob domínio das Farc diretamente ou através de seus prepostos locais, e verão que nunca houve, neste país, um patrimônio imobiliário comparável. Nem inclua aí o patrimônio financeiro, as verbas estatais que jorram sobre as organizações esquerdistas, as participações acionárias em 1001 empresas, as contribuições internacionais impossíveis de calcular e, last not least, os lucros do narcotráfico. Os ricos não serão destruídos pelos pobres. Serão destruídos pelos mais ricos. No fundo, o cinismo lulista é até mais respeitável do que o moralismo posado de seus críticos de esquerda, postiço até o desespero, macaqueação tardia do mesmo discurso enganoso que levou o PT às supremas glórias eleitorais. O que o antilulismo de esquerda nos promete, na hipótese viabilíssima de sua ascensão ao poder, são prodígios de ladroagem que farão Dirceu e Berzoini parecerem São Cosme e São Damião. No ato mesmo em que explicam a corrupção petista como traição aos ideais revolucionários, os santarrões do PSOL e do PSTU se desmascaram a si próprios com uma eloquência quase sublime. Quem pode acreditar em patifes que prometem fazer a revolução marxista sem descumprir em nada os ditames da moral burguesa? Ademais, por que alardeiam suas denúncias na Rede Globo, na Folha, no Estadão, naquela mesma mídia que chamam reacionária e imperialista, antes de haver sequer tentado discuti-las discretamente no Foro de São Paulo, a instância máxima do esquerdismo continental? Roupa suja se lava em casa, e quando alguém o faz em público antes de haver nem mesmo tocado no assunto em família,
é porque está tramando alguma. Imaginem um soy-dizem dissidente soviético que, nos anos 60, saísse berrando contra o comunismo na Voz da América ou Rádio Europa Livre, ao mesmo tempo que conservasse seu cargo e suas boas relações no Politburo ou na KGB. É exatamente a mesma coisa. Se a esquerda está dividida entre os corruptos e os honestos, a divisão deveria aparecer primeiro nos seus debates internos, só depois ante os inimigos, se chegasse a tanto. O inverso é prova clara de que se trata de pura encenação, de que por trás a família continua unida e coesa, tramando para ludibriar uma vez mais a multidão dos trouxas. Não há cisão na esquerda, há apenas uma natural divisão de trabalho. Uns amealham dinheiro e poder à custa de enfeiar a imagem do esquerdismo, outros embelezam a imagem consentindo devotadamente em adiar o recebimento da sua cota de dinheiro e poder. Sempre foi assim. O movimento revolucionário limpa-se na sua própria sujeira, engorda alimentando-se do seu próprio cocô. O hábito de salvar o prestígio do esquerdismo no ato mesmo de denunciar os seus crimes já está tão arraigado nas rotinas mentais da classe falante, que aparece até mesmo nos lugares que se julgariam, à primeira vista, os mais inusitados. Falando dos reféns em poder da narcoguerrilha colombiana, escreve a Veja desta semana, sim, Veja, nominalmente o espala da orquestra antipetista. A organização que mantém cerca de 800 pessoas em seu poder, conhecida pela sigla FARC, não é formada por guerrilheiros marxistas, como repete a denominação usual, grifo meu. Nem Marx endossaria as barbáries cometidas pelas FARC, que se originaram numa guerra civil ocorrida na Colômbia e depois tiveram inspiração esquerdista, mas há muito tempo degeneraram em uma espécie de seita de fanáticos que vive à custa do tráfico de cocaína. Desde logo, é falso que Marx não endossaria essas violências e outras piores, de vez que contemplava como exigência normal e desejável do processo revolucionário a extinção sumária de povos inteiros. Em segundo lugar, o narcotráfico das Farc é mixaria perto do que foi feito na China por Mao Zedong, a quem ninguém jamais acusou de ser infiel às tradições marxistas. Em terceiro lugar, o comércio latino-americano de drogas foi na sua parte mais substantiva uma criação da KGB, que se empenhou nisso desde os anos 50, vê o depoimento do general tcheco Jan Sejna, um participante direto da operação, em Christopher Story, Red Cocaine. The Drugs of America and the West, London, Edward Arley, 2 nada. Ed. 1999. Devemos crer que o governo soviético, Mao Zedong e o próprio Marx não representam o autêntico espírito do marxismo, cujo único porta-voz autorizado é o redator de Veja? Este, aliás, se trai miseravelmente ao dizer que, de esquerdistas genuínos, os militantes das Farc se transformaram numa seita de fanáticos. Se dissesse que se transformaram em aproveitadores sem fé nenhuma, talvez enganasse melhor. Mas fanáticos? Fanáticos do quê? Do espiritismo? Do vegetarianismo? Da Seixonoye? Fanáticos jogadores de futebol de botão? Fanáticos admiradores da Ana Paula Arósio? Fanáticos, por definição, acreditam em alguma coisa, e em que acreditam os homens das Farc, senão no bom e velho marxismo de sempre? Fanáticos marxistas, sim, é o que são, ontem como hoje. Se não o fossem, não seriam aceitos e celebrados como representantes fidedignos do marxismo no templo mesmo da Revolução Comunista, o Foro de São Paulo. Ou será que Veja tem mais autoridade do que o Foro de São Paulo para julgar a ortodoxia comunista dos outros? Mais abusadamente ainda, Marcelo Otávio Dantas, no artigo Messianismo e o Credo Petista, Folha de S. Paulo, querendo contrastar o PT corrupto de hoje com o PT puríssimo de outrora, diz que a mentalidade do partido converteu-se, assim, em um neosababatianismo radical, alimentado por uma intelectualidade delirante, especializada em justificar o injustificável. Como se os traços da heresia de Sábio Batais Evi já não estivessem no próprio sangue do movimento revolucionário desde sempre e como se a marca distintiva do PT não tivesse sido, desde a origem, o culto do pecado redentor assumido até mais explicitamente que o dos outros partidos de esquerda então existentes. Nascido de uma aliança entre os comunistas e a esquerda católica, o PT veio imbuído do projeto granciano de subverter a Igreja por dentro, esvaziando-a de seu conteúdo espiritual e fazendo dela um instrumento dócil do que pode haver de mais anticristão no mundo, a Revolução Comunista.
Se isso não é uma forma extrema de heresia messiânica, não sei em que outra classificação possa caber. O discurso untuosamente moralista do PT nunca teve nada de sincero, foi sempre, entre os líderes, uma parasitagem maquiavélica do prestígio da igreja para fins de propaganda e, na raia miúda dos militantes, uma forma patológica de auto-engano lisonjeiro. Perto disso, o mensalão é apenas um pecadinho de fim de semana. A corrupção financeira do PT não é senão a exteriorização tardia, e mais vistosa, para a mentalidade dinheirista, da podridão interior sem fim que inspirou a criação do Partido Seita.